Informação, o futuro é aqui. Alô, telenauta, mais uma vez está aberto aí o microfone e as imagens democráticas da RedeNoticias.net nas eleições municipais de 2012. Destaque para a cidade de Santo André, neste dia 30 de agosto de 2012. Um forte abraço de Ayrton Marques, na direção geral, Marcelo Vinha, e no make-off, o Marcelo Oliveira. Aqui você acompanha os destaques, os candidatos à cadeira de prefeito da cidade de Santo André. E nosso convidado hoje é o senhor Nilson Bonomi. Estamos aqui no France Café, na Rua das Figueiras, 181, bairro Jardim, cidade de Santo André. Nilson Bonomi, portanto, é o nosso convidado, candidato a prefeito em Santo André pelo PMDB, na coligação Viva Celso Daniel com PMN, PSL e o PV. O seu vice é o Rafael Daniel. Senhor Nilson Bonomi, 38 anos, natural de Mauá, casado, 2 filhas, empresário, secretário do governo do senhor, ex-secretário do governo do senhor Aidan, em 3 pastas: saúde, finanças e o gabinete, de 2009 a janeiro de 2012. Obrigado por ter recebido a reportagem da RedeNoticias.net e aceito o convite. E aproveitando, destacando aí, por que o senhor quer ser prefeito, quer ocupar a cadeira de prefeito. Um abraço. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite, agradecer aos telenautas, aos internautas e, sem dúvida nenhuma, ao nosso projeto de ser prefeito da cidade de Santo André é para que nós possamos fazer aí uma cidade cada vez melhor para os andreenses, né? Nossa preocupação na saúde, na educação, na segurança, no desenvolvimento econômico, né? São várias áreas que hoje a cidade tem uma carência muito grande, né, Ayrton? Então nós temos que se preocupar muito. E o nosso projeto é realmente de acelerar, fazer com que esses projetos andem, fazer com que a cidade de Santo André volte a crescer mais rápido do que o que está acontecendo nas últimas administrações. Correto. Como é que o senhor vê o cargo de vice-prefeito, por gentileza? Olha, o cargo de vice-prefeito, sem dúvida nenhuma, né? Nós temos na nossa chapa o Rafael Daniel, que é o sobrinho do saudoso Celso Daniel, né? Uma pessoa aguerrida, com determinação, com coragem, com vontade de fazer, né? Está trabalhando ferrenhamente para que o nosso projeto seja vitorioso, se Deus quiser será, né? E no nosso governo, sem dúvida nenhuma, o vice-prefeito terá realmente força para ajudar a administrar a cidade de Santo André, que não é pequena e tem bastante carência em muitas áreas. Correto. A gente recentemente recebeu uma pesquisa aqui na região que a eleitora, né, a mulher é o maior número de eleitores que tem na cidade, na região. O senhor vê a participação da mulher na política andreense? Olha, sem dúvida nenhuma, as mulheres é um número maior, não só de eleitor, mas como de munícipes também, né? Perfeito. Então, eu acho que a mulher ela tem que ter a sua representação. Nós temos várias mulheres na nossa chapa de vereador e sem dúvida nenhuma, eu acredito que a Câmara Municipal terá vereadoras para representar as mulheres na cidade de Santo André. Correto, a gente tem visto na sua plataforma, né, nos seus lugares que o senhor tem ido, a falta do transporte, né, a questão do alagamento, falta de moradia, que incomoda a cidade de Santo André. É bem isso mesmo, viu? Nós temos visitado a cidade inteira, literalmente a cidade inteira. Nós temos ido em vários locais que difícil o acesso. Eu fui secretário aqui 3 anos e não tinha conhecimento de muita coisa que acontece aqui na cidade de Santo André, né? Por exemplo, no Jardim Irene, nós fomos fazer uma visita no Jardim Irene. Tem algumas moradias lá, alguns barracos lá que são sub-humanos, né? Então tem que ter um olhar voltado para o social aqui na cidade. E o transporte, como você disse também, né, é uma demanda gritante, né? A nossa frota não é uma frota velha, ela tem uma idade média de 4 anos, né? Mas ela tem que ter um número maior de ônibus de transporte,
para que tenha maior rapidez na locomoção dos munícipes, né? Uma outra ação que nós vamos fazer no nosso governo é transformar o terminal do Vila Luzita numa subprefeitura, tendo em vista que as pessoas pegam o ônibus no Clube de Campo, no Miami, na Represa, espera meia hora para pegar o ônibus, anda 25 minutos, meia hora, desce do ônibus, né? Espera mais meia hora para pegar o outro ônibus para chegar no centro para pegar o seu destino. Então nós vamos transformar o terminal do Vila Luzita numa subprefeitura para que o munícipe, essa uma hora, que sem dúvida nenhuma tem um impacto muito grande na vida do cidadão às 4 horas da manhã, quando ele sai para trabalhar e quando ele retorna do trabalho, sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer que é 2 horas perdidas. Porque o tempo que ele está se locomovendo dentro do transporte público não é perda de tempo. Ele está se direcionando de um lugar para o outro. Agora, esperando, ele está perdendo tempo. E isso tem um impacto muito grande na saúde do cidadão, quando nós estamos falando de quem sai 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para trabalhar e retorna 7, 8 horas da noite para suas casas. O terminal da Vila Luzita foi inaugurado no dia 7 de setembro de 2001, com a promessa de não ter que esperar e não teria banco na espera, para a pessoa chegar. Baldeação, que se fala muito nisso, né? Baldeação, isso. Perfeito. Então, mas nós fizemos lá um teste aí. Eu fui na Represa, fiquei esperando meia hora um ônibus, desci no terminal do Vila Luzita e esperei mais meia hora para vir para o centro. Ou seja, existe uma demora. E era 2 horas da tarde quando eu fui na Represa. E aí nós temos que imaginar isso às 4 horas da manhã. A pessoa ficar lá naquela região, meia hora esperando o ônibus, descer, porque lá ele pega o ônibus vazio, então ele vem sentado, ele desce no terminal, ele pega uma fila imensa, entra no ônibus lotado para vir do terminal da Vila Luzita para o centro. Sendo que no nosso governo nós vamos transformar lá numa subprefeitura e fazer corredor exclusivo de ônibus e aumentar a frota, para que nós tenhamos mais agilidade no transporte público. Pois não. Com relação a transporte, corredor, eu lembro também, né, do trânsito da cidade. Né? Algumas ressalvas ou muitas ressalvas com relação ao trânsito da cidade, que está inserido na nossa região, né? A mobilidade, né? O trânsito hoje o calcanhar de Aquiles de todas as cidades, não é só de Santo André. Perfeito. Mas nós temos que se preocupar com algumas ações, por exemplo, a transposição do Rio Tamanduateí, né? Fazer parceria com o governo do estado, o governo federal, ligar a Avenida do Estado ao Rodoanel pela Anhanha-Melo, fazer a transposição do Caçaquera. Então tem algumas ações que é possível de fazer para que nós tenhamos o trânsito da cidade com bastante fluidez. Perfeito. Vamos dar um tempinho no primeiro bloco, meu amigo telenauta, você ligado na RedeNoticias.net. Já retornaremos para trazer um pouco mais do candidato Nilson Bonomi, PMDB número 15, candidato à Prefeitura Municipal de Santo André. Até já, portanto. Muito bem, amigo, retornando aqui da RedeNoticias.net. Hoje estamos com o candidato Nilson Bonomi, 15, PMDB, candidato a prefeito da cidade de Santo André, para falar com você, enfim, um pouco mais desse futuro que vem por aí com o Nilson Bonomi. Vamos, como o senhor disse agora há pouco, vamos passar, né, para o outro lado da cidade, o segundo subdistrito, vamos transpor aí o Tamanduateí, né, para falar sobre Utinga, Camilópolis, né, aí vai, Capoava, enfim. Por gentileza, o segundo subdistrito, como é que está na pauta, na plataforma do seu governo? Então, nós temos um projeto bastante grande lá para o segundo subdistrito, que por exemplo, a construção, né, a transformação do PA Bangu, né, num hospital. Nós faremos um hospital no segundo subdistrito e mais 2 UPAs, né, que já estavam no projeto. Quando eu era secretário de saúde, já estava bem encaminhado para nós fazermos 2 UPAs lá. E aí eu me desliguei do governo, acabou não dando continuidade, mas sem dúvida nenhuma nós temos a preocupação de fazer no segundo subdistrito um hospital, 2 UPAs e uma subprefeitura, para que a população daquela região tenha um atendimento mais próximo, para que nós façamos o comércio local, né? Ter um aquecimento, fazer a valorização do centro comercial, né, do Bonfim,
Exploratório, Santa Terezinha, Vieira de Carvalho, né? Nós temos grandes projetos para o segundo subdistrito. Correto. Aproveitando a economia, né? A economia da cidade, o comércio, a indústria, como homem público, como que o senhor vê? Qual a sua visão de homem público para a economia? Olha, eu acho que nós temos que se preocupar bastante com o desenvolvimento econômico da cidade. Nós temos que desburocratizar algumas ações que é possível de fazer para que novas empresas venham se instalar na cidade, que o comércio aumente as instalações de comércios na cidade, indústrias, né? Hoje tem uma burocracia muito grande, nós temos que fazer um projeto para desburocratizar, para fazer com que os empreendedores, né, os empresários queiram se instalar na cidade de Santo André. Então isso é uma preocupação muito grande nossa de fazer o desenvolvimento econômico da cidade de Santo André voltar a ter o aquecimento que tinha nos anos 80 e 90. Correto. Falando de quem é ativa economicamente, eu penso na criança, fala um pouco da criança, né, do estudante da cidade e também da terceira idade, o idoso. Sim. Por gente ver. Então no nosso projeto nós temos aí, nosso plano de governo, projeto de construção da Casa da Melhor Idade, que vai atender o idoso com escolas de informática, cursos de pintura, cursos de cabeleireiro, para que ele tenha uma atividade no tempo que ele estiver, né, dentro dessas casas de atendimento. Assim como nós temos que dar atendimento aos jovens, né? Hoje as atividades esportivas, culturais, turísticas estão abandonadas. Nós temos que proporcionar isso, porque isso que vai fazer com que nós ganhamos a guerra contra as drogas, contra a criminalidade, dar atividades para os nossos jovens, fazer com que os nossos jovens tenham, né, realmente vontade de estar numa escola de computação, numa escola de futebol, num curso de pintura, enfim, atividade. Isso é inclusão social, e nós temos que se preocupar também. Criar mais creches para que acabe o déficit, né, de vagas de creche. Nós temos que ter todo esse tipo de preocupação, que aí você vai atender tanto a criança, o adolescente, o jovem e o idoso também fazendo essa inclusão social. Pois é, aproveitando a letra E e a letra para a educação e para o esporte, aproveitando essa linha de raciocínio, o esporte competitivo, o recreativo, né, imaginou, está pensando nisso, nessa questão, até do Bruno Daniel, por exemplo, outro tema importante, né? Sem dúvida nenhuma, né? O estádio Bruno Daniel, quando começou a reforma, eu ainda estava secretário, né? E nós direcionamos para aquela reforma 5 milhões de reais. Aquela reforma custaria em torno de 5 milhões e 600 mil. Você é testemunha daquele jogo do Corinthians e Santo André, que veio os canais de televisão transmitir o jogo, não teve condições de se instalar na cabine de imprensa, enfim, né? Nós fomos muito denegridos a imagem da cidade, porque não tinha como proporcionar para os repórteres esportivos, para os canais de televisão, uma condição apropriada para transmitir aquele jogo. Então, logo na sequência, eu me preocupei bastante e corri para que nós pudéssemos fazer aquela reforma, mas iniciou a demolição, depois se interrompeu, o estádio ficou interditado por muito tempo, né? E sem dúvida nenhuma foi muito feio para a nossa cidade, para o esporte da nossa cidade, que já nos deu muita alegria, muitas vitórias, né? Eu, por exemplo, numa audiência pública que teve na Câmara Municipal, eu acabei indo contra as atitudes do diretor de esporte, ou seja, eu fui contra o governo, que queria acabar com o vôlei, queria acabar com o basquete, com o handebol, né? E eu vesti a camisa, eu briguei pelo esporte da nossa cidade, e sem dúvida nenhuma, no nosso governo, esporte, cultura, lazer, turismo, terá a valorização merecida. Isso nos dá muita felicidade. Nós agora, há pouco, tivemos as Olimpíadas, né? Sim. E um atleta aí de São Caetano trouxe a medalha de ouro. Isso é uma honra muito grande para a sua cidade,
e é o que nós queremos fazer na cidade de Santo André, resgatar tudo isso, o basquete de Santo André, o vôlei de Santo André, judô de Santo André, handebol, o rugby, o futebol americano. Novos esportes. Aquele campo, por exemplo, de grama sintética que eu construí lá no Nacional, né? Foi iniciativa minha a gente fazer aquele campo. Nós temos que fazer mais 3 campos de grama sintética na cidade. O futebol, né? É uma atração nos finais de semana, é uma diversão nos finais de semana, né? Casa cheia. Então eu acho que sem dúvida nenhuma o esporte tem que ser um dos 4 primeiros itens da administração. Perfeito, já respondeu a pergunta que eu ia finalizar o segundo bloco, campos de futebol, né, passando pela cidade. Já te retorna, meu caro, para falar um pouco mais no terceiro bloco com Nilson Bonomi, candidato a prefeito de Santo André, com o número 15. Muito bem, amigo telenauta, retornando aqui do Franz Café, Rua das Figueiras 181. Nosso convidado é Nilson Bonomi, candidato a prefeito, né, da cidade de Santo André, pelo PMDB, número 15. E neste momento temos também a presença do seu vice aí, o Rafael Daniel. Rafael, né, um grande abraço. E junto com o Nilson Bonomi, falar um pouco mais da cidade de Santo André, né? Tudo isso para esse futuro que se desenha, né? Bom tê-lo aqui conosco. Um abraço. É uma alegria muito grande. Eu quero cumprimentar todos os telenautas, uma boa tarde. Ayrton, muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui realmente para discutir a nossa cidade. Estamos felizes por estar aqui, podendo passar à população, aos telenautas, essas informações sobre a nossa cidade. Muito obrigado. Perfeito. No futebol a gente fala sempre da tabelinha 1-2, tal, né? Cruza para cabecear, tal. Então essa é a dinâmica, né, Nilson, né, Rafael? Sim, sem dúvida. Sem dúvida é uma parceria aqui que deu certo. O Rafael também, como eu disse no primeiro bloco, uma grande pessoa com vontade de dar continuidade nos projetos que foram interrompidos, né, com o assassinato do tio dele. Tem trabalhado bastante aí. Hoje, por exemplo, nós saímos 5 horas da manhã para fazer porta de fábrica, para cumprimentar a população de Santo André, pedir o voto. Rafael também tem me acompanhado, tem feito uma força-tarefa aí para que nós possamos ser o vencedor da eleição no dia 7 de outubro. É curioso para algumas pessoas, né? Curiosidade para algumas pessoas. Vocês estiveram no bairro próximo de São Paulo, próximo da cidade de São Paulo, Jardim Elba, fazendo campanha, né? E eu sempre citava o seguinte, que Socorro, Indaiatuba, tem muito andreense, mora lá, mas vota aqui, né? Como é que vocês perceberam essa sacada de visitar um bairro próximo aqui e, de repente, até uma cidade do interior que tenha muito andreense? Em média, meu amigo, 2.000 andreenses moram em Indaiatuba e Socorro, no interior de São Paulo. Como foi essa sacada aí? Achei interessante. Então, nós fizemos um levantamento, inclusive na Praia Grande também, viu? Na Praia Grande tem 800 eleitores que votam aqui na cidade de Santo André. E toda a franja de São Paulo, né? De Santo André, ali, Fazenda da Juta, Jardim Elba, São Mateus, Parque São Rafael, né? Aí já vai dividindo com Mauá, Ana Maria. Nós fizemos o levantamento de que a população que mora naquela região de São Paulo vota aqui em Santo André. Então, por isso, o motivo de nós estarmos trabalhando naquela região do Jardim Elba, Fazenda da Juta, Parque São Rafael, São Mateus, Ana Maria, ali nas franjas do Parque São Vicente, tem gente que vota aqui em Santo André, né? Então nós temos que ir onde tem voto, realmente temos que trabalhar 24 horas por dia quase. Não estamos conseguindo trabalhar 24, estamos trabalhando 20 horas, mas sem dúvida nenhuma o resultado está sendo muito positivo. Pois quando se fala no PMDB, lembra muito a questão, né, do relacionamento com o PT, governo federal, tá? E essa conexão existe, uma parceria, um olhar muito mais próximo? Sem dúvida nenhuma, eu tenho um relacionamento praticamente semanal com o vice-presidente da República, Michel Temer. Inclusive amanhã vou estar com ele, né, em São Paulo. E as portas do governo federal estão abertas, né, para que nós façamos aí apresentação de projetos para trazer recursos para a cidade de Santo André, com o presidente Michel Temer, licenciado do PMDB. Ele já era presidente da Câmara Federal. Nós tivemos lá várias vezes, tivemos êxito em várias das nossas visitas lá, e agora, como vice-presidente da República,
o relacionamento cada vez está se intensificando mais, nós estamos tendo muito mais diálogo no sentido de beneficiar a cidade de Santo André. E ele sempre me disse que as portas do governo federal estão abertas para que nós, apresentando o projeto, teremos recurso para beneficiar a população da cidade. Dois temas que eu queria colocar para vocês com relação a Oliveira Lima, a abertura da Oliveira Lima, se vai ser possível cobrir a Oliveira, né? E a questão da cidade de Pirelli, esses temas aí que já vem se falando já há algum tempo, alguns anos na cidade, né? Então, a Oliveira Lima é um projeto, inclusive, do tio do Rafael, projeto antigo, né? Que é o Centro Cultural. É o Corredor Cultural, né? Corredor. O projeto inicial do Celso se estendia desde o Carlos Gomes, descia Oliveira Lima, entrava na Bernardino de Campos, e é algo que a gente defende. Já está no nosso plano de governo, um corredor cultural e cuidar da cultura da nossa cidade. Isso é uma das nossas prioridades. Nós elencamos prioridades. A cultura também é uma delas, é fundamental. Nós não temos aqui em Santo André uma escola livre de música, por exemplo. É praticamente inadmissível. A gente tem a quinta maior cidade do estado, uma metrópole aqui praticamente, a gente não tem uma escola livre de música. Então, situações como essa, elas já estão, com certeza, no nosso plano de governo, que nós podemos tratar. E entra também o final da cobertura do Oliveira Lima. E a padronização da Oliveira Lima como um todo e o restante da iluminação dela. Com certeza nós devemos cuidar da Oliveira Lima. Não só isso, nós temos também no nosso projeto a ideia de nós, em determinadas áreas da cidade, para que a gente fomente o desenvolvimento econômico, fazer pequenas oliveiras limas, claro, respeitando a abrangência do local e o nome. Serão nomes diferentes, mas a ideia é essa. Para que a gente possa fomentar o comércio, desenvolvimento e desenvolver o comércio em várias áreas da cidade, a gente sabe que precisa dessa atenção. Com relação à cidade de Pirelli? Cidade de Pirelli tem um projeto, na verdade, que não é mais o projeto Cidade de Pirelli, né? Não é que... Hoje está sendo construído um shopping, né? Um grande shopping. Vai ser construído mais 6 torres, 4 comerciais e 2 residenciais. Perdão, ao contrário. É 4 residenciais e 2 comerciais, né? Isso foi uma das exigências, inclusive, que nós colocamos, né, para o investidor, para o empreendedor, para que nós pudéssemos, né, aumentar o comércio na nossa cidade, as empresas na nossa cidade, gerar emprego. Porque a cidade de Santo André não pode ser uma cidade considerada uma cidade dormitória. Nós temos que elencar, nós temos que fazer com que o crescimento econômico e comercial da cidade esteja ativo, cada vez maior. Então nós colocamos lá a sugestão deles fazerem 2 torres comerciais, foi acerto, e ali será um investimento de aproximadamente 500 milhões de reais, geração de 6 mil empregos. E como o Rafael disse, nós queremos fazer centros comerciais, centro comercial do Vila Luzita, centro comercial da Santa Terezinha, centro comercial do Parque Novo Oratório, né? Então, enfim, nós queremos fazer o aquecimento desse comércio com portais, com segurança, né? Fazer a nossa guarda municipal ter efetivamente o reconhecimento da administração para que o munícipe se sinta seguro, ter estacionamento para que as pessoas valorizem o comércio de bairro, porque tendo tudo mais próximo das nossas casas, né? Nós não temos que ir até o centro da cidade e isso impacta no trânsito, isso impacta numa série de outras ações que acaba melhorando a mobilidade urbana da cidade. E qualidade de vida, né? Qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. O funcionalismo público municipal, qual o recado do nosso candidato Nilson Bonomi? Funcionalismo público municipal, eu defendi muito durante 3 anos, né? O último aumento que foi dado ainda quando eu estava no governo, eu briguei com os secretários, né? Para que nós pudéssemos dar um aumento à altura, fazer o resgate da perda salarial dos últimos 12 anos, né? E aí conseguir dar 14% de aumento para os funcionários, né? Então, durante 3 anos, nós demos 29,5%. E, sem dúvida nenhuma, esse resgate nós queremos aplicar no nosso governo.
Então, o risco de vida, por exemplo, da guarda municipais, dos guardas municipais e da guarda patrimonial, passar de 25 para 40, era 18, eu consegui passar para 25, de 25 agora passar para 40%, né? E dar um aumento no mínimo, de em 4 anos, 35, 40% para o funcionalismo público. Correto. Aproveitar o gancho tanto o Nilson como o Rafael estão aqui. O prefeito às vezes não pode andar muito pela cidade, andar, caminhar, né? Ver as pessoas e tal. Então, isso pode ser o vice-prefeito, né? Fazer ele andar muito, né? Com a sua vitória, o Rafael vai estar caminhando aí nas ruas, avenidas, né? Dessa cidade, hein, senhor Nilson? Sem dúvida nenhuma, é como eu disse, o vice-prefeito terá o papel efetivamente, né? De representar o governo, de representar a administração, de ter força, né? Porque nós temos um relacionamento excelente, nossa amizade, já trabalhamos juntos durante quase 3 anos, né? E é uma parceria que deu certo. E o vice não vai ser um vice escondido, não. O vice vai estar realmente à frente do governo, junto comigo, para nós fazermos o melhor para a cidade e para os munícipes da cidade. Vocês querem comentar algo sobre Paranapiacaba, a vila que tem história, tem tradição? Olha, lá à vontade. Na vila de Paranapiacaba nós tivemos lá no sábado, né, Rafael? Fomos lá visitar. Fiquei feliz porque a passarela está sendo reformada, uma briga que nós tivemos quando eu estava no governo, junto com a Petrobras, porque foi passar os dutos lá, acabou desmatando e não queria dar nenhuma contrapartida. Hoje a passarela está sendo reformada. A vila precisa, nós consideramos que Paranapiacaba é a Londres de São Paulo, né? E nós temos que fazer o fomento do comércio, né? Levar o turismo, fazer atividades lá que levem o turista lá, para que a vila realmente tenha o projeto que foi, né, iniciado pelo Celso Daniel um pouco antes de ser assassinado. Já estávamos finalmente de comprar a vila de Paranapiacaba. E nós temos um projeto de fazer a restauração, fazer realmente Paranapiacaba ser reconhecida como uma região turística da cidade de Santo André. Pois não, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Aproveitar, né, falar sobre aqui o exercício da política é necessário ter a vontade humana, disposição, enfim, insistência. Queria deixar seu recado, Rafael, para o nosso telenauta, nosso amigo ligado na RedeNoticias.net. Quero, em primeiro lugar, agradecer novamente, agradecer ao Ayrton, agradecer ao RedeNoticias.net, colocar-nos à disposição e dizer que nós estamos aqui não só para dar continuidade aos projetos do Celso, mas sim ao progresso que o Celso sempre idealizou para Santo André. O Celso pensava Santo André além do tempo dele, e nós também pensamos, vendo a nossa empreitada à prefeitura, que é audaciosa, quando a gente quer fazer um trabalho sério, um trabalho correto para Santo André. Nós nos colocamos à disposição e contamos com o apoio de cada um de vocês para nós trabalharmos juntos na nossa cidade, de forma séria e de forma responsável. Muito obrigado a todos. Obrigado a você. Nilson, a sua mensagem e acelera Santo André, né? A cidade tem pressa. Santo André tem pressa, acelera com bom nome. Pois não. Esse é o nosso slogan. A nossa coligação é Viva Celso Daniel. Quero agradecer ao Telenauta, agradecer a Ayrton, a toda a equipe, agradecer a Deus, né? E pedir o apoio, né, dos nossos amigos, dos nossos colaboradores, que nós possamos fazer com a vitória uma cidade melhor para se viver e o crescimento da cidade volte a acontecer. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Muito obrigado a vocês. Pois já está aí, missão cumprida, meu amigo da Telenauta, da RedeNoticias.net. Nosso convidado hoje, Nilson Bonome, com o seu vice Rafael Daniel, candidato a prefeito, portanto, o senhor Nilson Bonome, PMDB, na coligação Viva Celso Daniel, com o PMN, PSL e PV. Até a próxima.